Apóstolos, capítulo 16, verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aleluia! Diga comigo, Deus, mais uma vez, fala comigo, nessa noite. Se é verdade, dá a melhor glória para Jesus. Podemos assentar adorando isso. Nós estávamos fazendo uma vigília aqui perto de Manacapuru. Chegamos de manhã e já fomos direto para o seminário da nossa igreja. Aleluia! Saímos meio-dia do seminário e descansamos até 2 horas da tarde para estar aqui com os irmãos. Glória a Deus. Mas Deus tem uma palavra para essa igreja. Toda vez. Irmãos, nós acabamos de ler o texto que é de total conhecimento da igreja, pelo fato de estar falando de Paulo e também de Silas. Essa história é tão conhecida dentre nós, Paulo e Silas, que hoje tem filmes, histórias e quadrinhos, até louvores que relatam Paulo e Silas. Mas na verdade esse Paulo e Silas não era para ter existido. Esse Paulo e Silas cantando e orando na prisão não estava no script, não foi algo programado e nem arquitetado. E o que estava na programação? Paulo e Barnabé. Quem era para estar cantando e orando aqui não era Silas. Quem era para estar cantando e orando aqui no 16 era Barnabé. É tanto que no capítulo 15 está escrito: separa para mim mais uma vez Paulo e Barnabé para a segunda missão missionária. Essa missão que quem era para estar vivendo não era Silas. Quem foi separado pelo Espírito foi Barnabé. Que foi designado para essa missão era Paulo e Barnabé. Mas no capítulo de número 15, Barnabé estendeu a mão e disse: Paulo, nós temos um problema. E qual é o problema, Barnabé? Eu só vou se João Marcos, meu primo, for conosco. Foi por alguma linha de raciocínio que acontece que Barnabé decidiu sair com João Marcos. E aqui entra na história Silas. Silas ele só entra na história porque Barnabé saiu de dentro dessa missão. Mas não é porque Barnabé não está aqui no capítulo 16 que ele não foi importante. Você se lembra quando Saulo de Tarso ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, aonde uma grande luz o cerca, aonde ele ouve a voz do Senhor, aonde ele recebe a chamada de Jesus. Você se lembra? Esse moço chamado Saulo de Tarso, que se torna apóstolo em Cristo, ele teve um encontro com Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele teve encontro com Jesus, a igreja primitiva não recebeu o recém-convertido Saulo de Tarso. Por que a igreja não recebeu ele? Porque está todo mundo receoso. Porque semana passada ele estava batendo em crente, agora está dizendo eu sou crente. Semana passada ele estava mandando perseguir crente, agora ele está dizendo eu sou crente. Semana passada ele estava chicoteando o crente, e agora ele está dizendo eu sou teu irmão, também sirvo ao teu Deus. Eu ouvi a voz dele. Sabe quem foi que acreditou nessa história de carochinha? Ninguém. A igreja primitiva está receosa, porque está todo mundo perguntando: será que ele ouviu a voz de Jesus? Será que é verdadeiro esse testemunho? Será que ele está disfarçado? E se ele estiver disfarçado, ele já bateu em peixe pequeno. Ele quer descobrir aonde estão os apóstolos, aonde está a estrutura da igreja. E se ele estiver disfarçado, e se for mentira o testemunho dele, ele vai descobrir aonde está a coluna da igreja, e ele vai quebrar a coluna da igreja. Ele vai mexer com a estrutura da igreja. Então a igreja não recebe ele. Os apóstolos também não recebem o recém-convertido Saulo de Tarso. Todo mundo virou as costas para ele, porque está todo mundo se perguntando: será que ele se converteu? Será que ele ouviu a voz de Jesus? Será que esse
testemunho é verdadeiro? Será que ele não está se fingindo que é crente? Será que ele não está se escondendo por causa desse testemunho? Será que é verdadeiro o que ele fala? É nesse receio. A igreja não recebe ele, os apóstolos não recebem ele, mas nessa hora só teve um que teve coragem de estender a mão para ele. A igreja não estendeu a mão para ele, os apóstolos não estenderam a mão para ele, mas está escrito Barnabé. Ele estendeu a mão para Saulo de Tarso. Porque Barnabé significa ter coragem de olhar para o homem que mais maltratou a igreja e dizer: eu acredito em você, eu acredito no teu chamado, eu acredito na tua promessa, eu acredito que você ouviu a voz dele, eu acredito que Jesus te chamou e que ele te separou para uma grande obra. Nós temos que entender a importância de Barnabé, porque Barnabé, ele nunca foi grande como Paulo. Barnabé, ele nunca foi conhecido como Paulo. Barnabé, ele não foi grande como Paulo foi. Paulo escreveu 13 cartas paulinas. Paulo é o apóstolo do gentil. Paulo, nós sabemos que ele foi o maior fundador de igreja do Novo Testamento. E quem é Barnabé? Barnabé, ele nunca foi grande como Paulo, mas só teve um Paulo porque teve um Barnabé para estender a mão. Glória a Deus, vou repetir. Só teve um Paulo porque teve um Barnabé para estender a mão. E a gente tem que entender logo isso no começo, porque nem todo mundo na igreja vai ser Paulo. Quem é Paulo, Paulo é conhecido. Quem é Paulo, Paulo vai estar nos outdoor. Quem é Paulo, Paulo vai ser conhecido e reconhecido. Aonde ele pisar, o nome dele vai chegar longe. Nem todo mundo vai ser Paulo, mas ainda que não seja Paulo, mas que seja o Barnabé, que seja aquele que estenda a mão para alguém e Deus levante amanhã. Sabe quem é Barnabé? Barnabé estendeu a mão para Saulo de Tarso e virou apóstolo. Ele estendeu a mão para João Marcos, virou apóstolo. Ele estendeu a mão para Saulo de Tarso, virou escritor. Ele estendeu a mão para João Marcos, ele escreveu o Evangelho de São Marcos. Pegou ainda não? Barnabé é aquele que aonde ele estende a mão, Deus levanta. Aonde ele estende a mão, Deus restaura. Aonde ele coloca a mão, Deus faz a obra. É por isso a importância de estender a mão. Sabe por que eu e você estamos aqui nessa noite? Porque teve Barnabé na nossa caminhada. Enquanto alguns viraram as costas para a gente, enquanto alguns zombaram e até criticaram, teve o Barnabé na nossa caminhada, que olhou para mim e para você e disse: eu acredito em você, eu acredito na tua chamada, eu ainda vou te ver de pé, eu ainda vou te ver na igreja, eu ainda vou te ver no altar, eu ainda vou te ver na presença, eu ainda vou te ver cheio da glória de Deus. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque teve Barnabé na nossa caminhada. Talvez alguém está dizendo: pregador, na minha vez não teve Barnabé, na minha vez só me bateram, só me perseguiram, me caluniaram. E eu aqui para mim, irmãos, independente se teve ou não teve Barnabé na sua caminhada, seja Barnabé na vida de alguém. Se não estenderam a mão para você, estenda a mão para alguém. Se não te abraçaram, abrace alguém. Se não abriu porta para você, abra a porta para alguém. Se não for bênção para você, seja Barnabé, seja bênção para alguém. Porque se você estender a mão para ele hoje, você verá ele pregando amanhã. Se você estender a mão para ela hoje, você vai ver ela no altar amanhã. Estenda a mão para ele hoje e verá o resultado amanhã. Estenda a mão para ela hoje e verá Deus levantar ele, Deus levantar ela amanhã. Nós temos que compreender a importância de Barnabé. Barnabé foi aquele que teve coragem de estender a mão. E isso é muito importante, estender a mão. E nós temos que compreender que dentro desse estender a mão, a gente temos que compreender que aqui no Evangelho, a gente nasce em Cristo. E quando a gente nasce em Cristo, você nunca vai ver uma criança que nasceu e saiu correndo, saiu pulando, saltando, porque aqui é fácil. A gente nasce em Cristo, a gente é alimentado, a gente vai receber estrutura para poder começar a dar os primeiros passos. E tem gente que nos primeiros passos vai cair, vai ferir,
vai ralar, tem gente que vai cair muito, tem gente que vai errar muito, tem gente que vai falhar muito, porque aqui dentro do Evangelho nem todo mundo tem a mesma estrutura, nem todo mundo tem o mesmo vigor, nem todo mundo tem a mesma personalidade, cada um tem uma personalidade diferente, e a gente tem que compreender que dentro dessa caminhada nem todo mundo é igual. Tem gente que vai começar acertando, tem gente que vai começar errando, tem gente que vai começar de pé, tem gente que vai começar caindo, mas quando acontecer isso, seja Barnabé na vida de alguém, seja alguém para estender a mão, seja alguém para dizer eu estou aqui, seja alguém para dizer eu acredito em você. Não deu certo na primeira, vai dar certo na segunda. Caiu na primeira, você vai se levantar, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A gente tem que entender a importância de estender a mão para alguém, porque só teve Paulo, porque teve um Barnabé para estender a mão para ele. E escute bem, se Barnabé não estende a mão para o recém-convertido Saulo de Tarso, a gente teríamos perdido o apóstolo do gentil. Se Barnabé não estende a mão para esse novo convertido Saulo de Tarso, a gente teríamos perdido o maior escritor de epístola do Novo Testamento. Se Barnabé não estende a mão para esse recém-convertido Saulo de Tarso, a gente teríamos perdido o maior ganhador de alma do Novo Testamento. Se a gente não estender a mão para essa nova geração que está chegando agora, a gente como igreja estamos correndo um sério risco de estar perdendo obreiros, de estar perdendo diáconos, de estar perdendo presbítero, de estar perdendo líderes. Se a gente não estender a mão para essa nova geração, a gente está correndo um sério risco de estar perdendo grandes homens e mulheres de Deus. E qual é o conselho que você me dá, pregador? Estenda a mão para ele hoje, estenda a mão para ela hoje, e você vai ver Deus levantar amanhã, e você vai ver Deus levantar amanhã, e você vai ver Deus usar amanhã, e você vai ver frutificar amanhã, e você vai ver Deus fazer a obra. Mas pregador, já tentei, fulano já tentou, ciclano já tentou estender a mão para ele, não deu certo, deram oportunidade para ela, não deu certo, fulano tentou ajudar, não deu certo, desiste dele, não sei porquê, o pastor bate cabeça ainda com ela, a pastora não sei porquê não desiste dela. Aqui para mim, irmãos, você nunca vai compreender a mente de um líder, mas por que nunca desiste dela? Mas por que ainda não desiste dele? Porque a mesma situação já era para ter desistido dela, já era para ter desistido dele. Não sei por que os pastores não desistem dele, não desistem dela. É simples, é porque Jesus nunca desistiu de mim, mesmo eu querendo desistir. Jesus nunca desistiu de mim, mesmo eu querendo parar. Quer ver? Pedro é apóstolo de Cristo, mesmo Jesus ressuscitando dentre os mortos e mostrando vários sinais que ele ressuscitou. Pedro é pastor, é apóstolo da igreja. Ele está triste, ele está angustiado. No coração dele ele olhou e disse: eu vou parar, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar para a minha vida normal. Esse negócio de igreja não é para mim, esse negócio de apostolado não é para mim, esse negócio de igreja não é para mim. Eu vou voltar para a minha pesca normal, eu vou voltar para a minha área empresarial normal como eu era. Aqui para mim, irmão, quem provou o sobrenatural, é impossível viver o natural. Quem provou da presença, é impossível viver normal. Quer ver? Até para quem se desviou, para quem se afastou, tem dificuldade para se adaptar em alguns ambientes, porque pisou naquele ambiente, olha, ele diz: meu Deus, tem demônio aqui, eu não vejo mais normal, eu estou num ambiente errado, porque já provou o sobrenatural. Não dá. E se o pastor está triste, a igreja está triste. Se a liderança está triste, a igreja vai ficar triste. Aí 7 liderados dele olhou para ele e disse: Pedro, tu vai voltar a pescar? Nós também vamos com o Senhor, pastor. Aí é o pastor triste, mais 7 tristes. Toda pescando, o texto vai dizer: e não pescaram nada. Aí eles estão voltando de uma pesca mais uma vez frustrada.
buscado. Aí o texto vai dizer, e ele se aproximando da praia, Jesus já estava na praia esperando ele, com brasas acesas, com peixe, com pão, com brasa esperando ele. Pedro está dizendo, eu vou parar, esse negócio não dá certo para mim. E Jesus tem brasa preparado para ele, tem alimento preparado para ele. Vou repetir, porque para um dia da tua dificuldade tem pão, tem peixe, tem alimento no céu. Vou repetir, para um dia que você pensar em parar, Jesus tem brasa acesa para você mais uma vez, tem brasa acesa mais uma vez, tem alimento para você mais uma vez, tem alimento no céu nessa noite para alguém aqui. Você não vai parar, você não vai desistir, porque Jesus está na beira da praia dizendo, tem pão, tem peixe, tem alimento para você, tem graça mais uma vez, tem o céu para a tua vida. Quando o barquinho está se aproximando, Jesus grita, ei, lançai a rede ao lado direito. Eles lançaram a rede, tiveram a melhor pesca de todas as histórias deles. Pegou ainda não? Só dá certo ouvindo Jesus. Pegou não? Só dá certo se tiver com Jesus. Pegou não? A tua melhor pesca só é obedecendo Jesus, ouvindo Jesus e com a presença de Jesus. Vou repetir, você não dá certo longe de Jesus. Você não consegue longe de Jesus. Você dá certo ouvindo Jesus, obedecendo Jesus. Aí o texto vai dizer que quando a pesca maravilhosa aconteceu, o apóstolo amado olhou para Pedro e disse, Pedro, isso aí foi ele. Pedro. Vou repetir mais uma vez, o que vai acontecer na tua vida será tão grande e tão extraordinário que você vai dizer, só pode ter sido ele. Isso aqui foi coisa dele. Isso aqui foi ele, foi a mão dele, foi ele, foi a mão dele. Eu já estou profetizando, já está pegando isso aqui. O que vai acontecer na sua vida, você vai dizer, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Isso aqui não pode ter sido a mão de homem, foi a mão dele, foi a mão do Senhor. Ora para a Júlia, que essa na balaia cheia. Eu vou sentir a presença de Deus sobre esse amigo. Te prepara para ver a mão dele sobre a sua vida. Te prepara para ver a mão dele sobre a sua casa. Te prepara para ver a mão dele operando. Aleluia! O texto vai dizer que Pedro caiu na água, se vestiu. Se aproximaram aonde Jesus estava. Se sentaram ao redor dele. O texto vai dizer, nenhum ousou perguntar quem ele era. Por que não perguntaram? Porque depois do milagre, eles não tinham mais dúvida. Eu posso melhorar a profecia para você? Não ficará dúvida que ele te chamou. Não haverá dúvida que foi ele que te chamou. Não ficará dúvida nenhuma, além de ter brasa, além de ter alimento do céu, ainda vai ter provisão de Deus para a tua vida. Não haverá dúvida que ele sempre esteve contigo. Ele não vai ser contigo, ele é contigo. Ele não vai ser na sua vida, ele é na sua vida. Ele não vai ser contigo, ele é contigo. Ele não vai ouvir coração. Quando o anjo desceu e disse, Zacarias, Deus já ouviu. Ele não vai ouvir, ele já ouviu a tua oração. Aleluia. Aí o texto vai dizer que nenhum deles falou, porque eles não tinham dúvida que ele era Jesus. Jesus, vendo que ninguém falou, Jesus se aproximou dele e disse, já que vocês não vão falar, eu vou falar. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E o texto vai dizer, quando ele falou a terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu.
Mas por que Pedro vai se entristecer na terceira vez? Porque ele se lembrou: eu neguei Jesus 3 vezes. E na terceira vez trouxe a memória e a falha dele. Na hora que Jesus falou: Pedro, na terceira vez, tu me ama, o texto vai dizer: Pedro se entristeceu, porque Jesus falou pela terceira vez com ele. Aí o texto vai dizer: Jesus olhou para Pedro e disse: então Pedro, vai apacentar meus cordeiros, as minhas ovelhas. Você se lembra, Pedro, da primeira vez que você disse que estava preparado de ir até a cruz comigo, lá no Getsemane, lá na Santa Ceia? Você se lembra que você disse que estava preparado para ir até a cruz comigo? Deixa eu te informar, naquele dia você falou de palavra, naquele dia foi falácias, mas hoje eu não quero palavra, eu quero atitude. Vai cuidar da minha ovelha. Chega de promessa, chega de palavra, porque tem gente aqui fazendo promessa desde o ano de 2020. Em 2021 eu me levanto nada, 2022 eu me levanto nada, 2023 eu me levanto nada, 2024 eu me levanto nada. Nós já estamos em 2025, caminhando para mais um ano. Tem gente do mesmo jeito, da mesma forma. O aqui para mim: chega de palavra, chega de promessa. Eu quero atitude. Apacenta a minha ovelha, vai fazer a minha obra, vai fazer a minha vontade, vai fazer o que eu te chamei, vai fazer a minha obra. Pedro, apacenta minhas ovelhas. A gente nunca vai entender a mente de um líder. A mente de um líder. É por isso que Barnabé, ele é aquele que estende a mão. E olha para mim a importância de Barnabé no reino. Sabe por que hoje eu estou pregando aqui? Porque teve Barnabé no bastidores. Porque está acontecendo esse culto, essa igreja está bonitinha, arrumadinha, porque tem Barnabés que preparam para você estar aqui. Temos Barnabé por trás dos bastidores. Temos Barnabés trabalhando, temos Barnabés na intercessão, temos Barnabés da limpeza. É eles que fazem o trabalho. Sabe qual é o nome de Barnabé? Consolidação. Barnabé estendeu a mão para Saulo de Tarso, filho do apóstolo. Ele estendeu a mão para João Marcos, filho do apóstolo. É ele que fica na área da consolidação. É o Barnabé da caminhada. É o Barnabé que faz o trabalho que ninguém quer fazer aqui, porque esse trabalho não é conhecido nem reconhecido. Porque esse Barnabé é diferente de Paulo. Paulo não é conhecido de Barnabé, no entanto. Mas deixa eu logo profetizar sobre a sua vida. Ainda que não sejam Paulo, mas que sejam Barnabé, que aonde colocar as mãos, Deus levanta, Deus restaura, Deus aviva. Te prepara, porque tem gente que vai sair com uma unção tão poderosa desse lugar, que a partir de hoje tu serás uma árvore frutífera no meio da tua casa, tu serás bênção no meio da tua família, e quem recebe essa palavra libera o melhor glória. Você se lembra de Abraão? Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, eu não vou te dar uma bênção, eu vou fazer diferente com você. Em vez de te dar uma bênção, eu vou te fazer uma bênção. E qual é a diferença, pregador, de receber uma bênção e de ser bênção? Se Deus te dá uma bênção, logo essa bênção pode acabar. Mas se Deus te fizer uma bênção, aonde botares a planta do teu pé, aonde colocares as tuas mãos, que ela ter pegado, vou melhorar, Abraão. Quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Isso aqui é para quem vai ser bênção de Deus. Isso aqui é para quem Deus vai fazer bênção. Você será bênção para a sua casa, você será bênção para a sua família, você será bênção para a sua igreja, você será bênção para a sua rua, você vai ser bênção aonde passar. Tem gente aqui que alguns anos atrás você passava na sua rua, alguém olhava e dizia:
que recebeu palavras mais pesadas. Isso é uma praga. E hoje é uma bênção. Você percebeu essa mudança? Você percebeu que era uma praga? Hoje Deus te fez uma bênção. E pregador, e que vem de uma família que de geração em geração tem uma maldição hereditária. Ninguém é feliz, ninguém cresce, ninguém prospera, ninguém dá certo. Vem de família, maldição hereditária. Aí Jesus te pegou, te fez uma bênção. Aí em você acaba a maldição e começa a bênção. Jesus me fez uma bênção, e se Ele me fez uma bênção e tem uma maldição no meio da minha família, o que acontece? O encontro da maldição comigo que sou bênção. O que acontece? Deus disse pela boca de Balaão, quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, Deus transformou a maldição em bênção. E era para ter pegado isso aqui. Como Deus te transformou em bênção, a partir de hoje a maldição da tua casa acabou em você, porque a partir de hoje você serás uma árvore genealógica. A bênção de Deus começa através de você. A bênção de Deus vai ser através de você. A bênção de Deus alcança a tua família, alcança a tua casa, alcança a tua parentela. E quem recebe essa unção de Deus, receba agora no nome de Jesus. Seja tocado agora por essa unção, seja cheio agora por essa unção, seja envolvido na barra séria, por a bacala cheia. Eu estou sentindo que tem homens e mulheres sendo cheios e cheios agora da presença de Deus. Receba agora essa unção, receba essa graça, receba essa glória. Barnabé estendeu a mão para ele. E a gente tem que compreender isso aqui, irmãos. A importância de estender a mão. Nós temos que entender isso aqui. A importância de estender a mão. Pregador, fulano tentou, ciclano tentou, deu errado. Quem nos dera, irmão, que se toda a semente que a gente lançasse trouxesse o resultado que a gente queria. Se até o semeador que saiu para semear, ele saiu semeando porque ele não sabia qual era a semente que iria dar certo. Quem nos dera se toda pessoa que a gente estendesse a mão, que a gente abrisse a porta, valorizasse, quem nos dera. Não existia uma igreja vazia. Não existia um ambiente cristão vazio, de tantas pessoas que foram semeadas, que foram ajudadas. Não é toda a semente que vai trazer o resultado que a gente quer. Mas olha aqui para mim, o grande sábio Salomão disse: lança o teu pão sobre as águas. Porque depois de muito dia você não sabe qual vai dar certo. Você não sabe qual é o período que vai trazer o resultado. Mas a gente sabe de uma coisa: quem planta colhe. Eu não sei qual é que vai dar certo, mas eu sei que a minha semente não foi em vão. Eu não sei qual vai trazer o resultado. Eu sei que uma coisa, que a minha semente não foi em vão. Eu sei que quem planta colhe. Eu sei que a minha ajuda não foi em vão. A minha semente não foi em vão. A minha lágrima não foi em vão. E eu tenho uma palavra para os Barnabé aqui nessa noite: não pare de semear, porque você não sabe qual é a semente que vai trazer o resultado. Às vezes nós olhamos para alguém que tem tanto potencial, a gente olha e diz: é daqui que vai ser o profeta. Aí dá errado. Aí aquele que parecia que não tinha nada, de repente Deus, a gente não sabe qual é a semente que vai dar certo. A gente não sabe qual é a semente que vai trazer o resultado. A gente não sabe qual é a semente que vai trazer o resultado que a gente espera. Quem nos dera que a gente soubesse quem era que ia dar certo, quem ia prosseguir, quem ia estar do nosso lado, mas a gente não sabe. Aí tem gente que diz: não, pregador, eu parei de ajudar, porque eu fui ajudar fulano e me decepcionei. Eu fui ajudar ciclano, saiu falando mal de mim. Eu fui ajudar metano, eu não ajudo mais ninguém. Ou aqui para mim, irmão, se for para se arrepender, que se arrependa quem não valorizou você, fez o seu melhor. E se for para se arrepender, que se arrependa quem não honrou
seu melhor. E você não pode perder a sua essência por alguns ingratos que aparecem no meu caminho. Você não pode perder sua identidade por alguns ingratos que aparecem no caminho. Você não pode modificar a sua essência por alguns ingratos que aparecem no caminho. Mas uma hora vai dar certo, uma hora vai frutificar, uma hora a resposta chega, uma hora a alegria chega. E o que eu faço, empregador? Continua semeando, continua ajudando, continua contribuindo, continua estendendo a mão, continua fazendo a tua parte, continua orando, continua intercedendo, continua abraçando, continua ajudando, continua fazendo bem, continua fazendo a tua parte, porque a tua colheita não vem da terra, vem do céu. O teu galardão não vem da terra, é do céu. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus sobre esse ambiente, porque Deus está levantando líderes aqui. Deus está levantando homens e mulheres cheios do Espírito, cheios da graça, cheios de autoridade. Primeira missão missionária, Paulo e Barnabé. Segunda missão missionária, capítulo 15. Separa para mim mais uma vez Paulo e Barnabé. Os dois são separados. Barnabé levantou a mão e disse: Paulo, nós temos um problema. Eu só vou se o meu primo João Marcos for conosco. Paulo levantou a mão e disse: nós temos também um sério problema. Ele não vai. Ele foi na primeira missão e retrocedeu. Ele foi na primeira missão, não cumpriu até o fim. Ele foi na primeira missão que ele errou, ele falhou, ele retrocedeu. Ele não cumpriu, ele não vai com a gente. Pregador, quem está errado, Paulo ou Barnabé? Nenhum dos dois. São dois líderes. São duas visões. A de Barnabé é futurística. Eu estendo a mão para esse jovem, João Marcos, e será apóstolo amanhã. E a de Paulo não poderia ser futurística, porque o dia de Paulo era assim: ele estava pregando aqui, daqui a pouco estava no chicote. Ele estava pregando aqui, daqui a pouco estava preso. Ele estava entrando no barco, daqui a pouco estava afundando o navio. Era o dia de Paulo. O dia a dia de Paulo ele viveu hoje. Ele viveu agora, como não houvesse um amanhã para ele. Porque ele sabia que o seu ministério, a qualquer momento, poderia terminar aqui no ministério terreno. E o hoje de Paulo, sabe como que era? Pegada, chicote. É isso que Paulo está dizendo. Não é que o menino não pode ir com a gente, é que aonde eu piso tem pegada. Ele está preparado. Tem chicote, ele está preparado. Tem cadeia, ele está preparado. Tem tempestade, navio afundando, ele está preparado. É isso que Paulo está dizendo. Tem ambiente que tem gente que não está preparado para pisar. Tem ambiente que tem pessoa que não está preparado para entrar. É isso que Paulo está dizendo. Não é que ele está proibido, mas chegará a hora em que eu direi: traga para mim João Marcos, pois também ele é útil para o ministério. E quando não chega a tua hora, te prepara. E quando não chega o teu momento, te prepara. E quando ele não te chamar, te prepara. E quando não chega a tua vez, vai se preparando, vai buscando, vai orando. Deixa Deus te moldar, deixa Deus te lapidar, deixa Deus te forjar, deixa Deus fazer a obra na tua vida. Pregador, eu quero ser usado. E como é meu primeiro trabalho em você, depois ele trabalha através de você. Primeiro ele molda você, depois ele usa você para moldar. Primeiro ele levanta você, depois ele usa você para levantar. Então deixa Deus trabalhar em você. Paulo está olhando e dizendo: ele não vai com a gente. É suicídio espiritual levar um novo convertido para orar em certos ambientes. Você acabou de colocar o ministério dele em risco. Ele pisou em um terreno que é perigoso. Os demônios que estavam naquele terreno vai perseguir ele. É guerra. É isso que Paulo está dizendo: calma, não dá para ir com a gente agora. Barnabé, como ele é um grande líder, ele olhou e disse: já que não dá para ele ir, eu vou consolidar ele, eu vou com ele. Barnabé sai da história em Antioquia. O texto vai dizer que lá na igreja de Antioquia os apóstolos já tinham retornado para Jerusalém. Aí Paulo deu uma olhada para dentro da igreja. Quem estava lá? Silas.
Ele disse assim: Silas, Barnabé não vai mais comigo, quer ir na missão comigo? Na hora que o maior ganhador de alma do Novo Testamento quer. O apóstolo gentil, quando na hora, o texto vai dizer que você entrava numa cidade onde tinha uma mulher com espírito de adivinhação. Ela foi liberta, seus senhores não gostaram. Pegaram os dois, arrastaram praça pública e foi peia. Imagina o Silas olhando para o chicote, dizendo: esse chicote não era para si, era de Barnabé. Era para Barnabé estar apanhando aqui, essa missão não era minha. Esse chicote tem nome, João Marcos, não era meu. Pregador, você está dizendo para mim que eu estou apanhando o lugar dos outros? Graças a Deus você entendeu. Agora você entendeu. Pregador, você quer me dizer que eu estou apanhando no lugar de alguém? Isso mesmo. Isso aqui é regra do reino. Qual é a regra do reino? Jesus apanhou por nós, mas apanha por eles. Aqui é regra do reino. Jesus apanhou por nós. Nós, liderança, apanha por eles. Aqui nós apanha por gente que não vai com a nossa cara, fala mal da gente, critica a gente. Nós apanha para Deus curar ele, para libertar, para restaurar, abrir porta, para Deus curar. Quem nos dera, tem milagre que nós queríamos para a gente, mas nós apanha para entregar para eles. Nós apanha para Deus levantar eles. Nós apanha para Deus restaurar eles. Aqui nós apanha pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso lar. Aqui, deixa eu logo me informar, Silas, ele só entra na história para apanhar. Ele entra na história, apanha e sai da história. Pregador, você vai dizer que eu só vim para apanhar? Graças a Deus, começou a entender. Você só veio para apanhar nessa noite. Deus te convidou hoje para apanhar e apanhar muito. Você veio para apanhar feio, você veio para apanhar pela tua casa. Perguntaram ao Gideão: por que tu está malhando o trigo no lagar? Primeiro, malhar trigo não é aqui no lagar, é lá na eira. Por que tu está malhando o trigo no lagar? Por que tu não desiste? Por que tu não para? Ele disse: sabe por que eu estou malhando o trigo no lagar? Para salvar a minha casa da minha. Você vai cantar ou tocar, parece que às vezes você está carregando o mundo para casa. Cheio de retaliação. Aí tem gente que foi curada, liberta, recebeu um milagre de você. Deus! Só foi para pregar, já apanhou. Tinha nada a ver, mas já estou apanhando no lugar de alguém aqui. Mas por que você veio para apanhar? É porque Deus entendeu. E o que foi que Deus entendeu? Que era necessário tirar João Marcos, era necessário tirar Barnabé, e era necessário colocar você. Mas por que, pregador? Qual é a diferença de Barnabé, João Marcos e Silas? É que eles ainda vão se preparar, e você já está preparado. Porque milagre não é para quem vai se preparar, é para quem está preparado. Milagre é para quem tem estrutura. Milagre não é para quem quer. Milagre é para quem tem estrutura. Chamado não é para quem quer, é para quem tem estrutura. E aqui para mim, não, aqui não é para quem canta muito, não é para quem prega muito nem toca muito, é para quem suporta muito. É para quem suporta muito. É para quem persevera muito. Vou repetir mais uma vez: Deus tirou gente da história e Deus colocou você para apanhar no lugar de alguns, porque Deus entendeu que você tem estrutura
suporta. E quem tem estrutura para apanhar, vai ter estrutura para viver milagre, para viver milagre, para viver milagre. E jamais a palavra de Deus, o que você chamou de prova, ele chama de estrutura. O que você chamou de vale, ele chama de estrutura. O que você chamou de problema, ele estava trabalhando na tua estrutura, porque tem algo grande e poderoso da parte de Deus chegando para a tua vida. Pegaram Paulo e Silas e foi peia. E eu caminho para terminar agora. Se tu não chega, Silas, eu ia apanhar sozinho. Se você não chega, vai sozinho. Graças a Deus você chegou. Porque se tu não chega, eles vão apanhar só. Mas agora vai apanhar eles e vocês. Se você não chega e falar só mal deles, vão falar mal deles e de vocês. Vão criticar eles e vocês. Vão perseguir eles e vocês. Vão caluniar eles e vocês. Porque aqui é assim, Silas. Aqui nós apanha junto, aqui nós sofre junto, aqui nós divide a luta, a guerra, o chicote e a prova. Mas quando a bênção chegar, quando quem chorou comigo vai se alegrar comigo. Quando a multiplicação chegar, quem chorou comigo vai se alegrar comigo. Quando a pesca maravilhosa chegar, eu vou dizer, encosta teu barquinho aqui, porque tem peixe, tem bênção para mim e para você. Porque quem chorou comigo vai se alegrar comigo. Quem sofreu comigo vai se alegrar comigo. Porque tem tempo de honra chegando aqui, tem gente sentindo, tem gente recebendo essa unção. Alabalaia, sé, levantava a chúria, quedalaia, alabalaia, colabala, xeria, levantava a chúria, me colabalaia, sé. Porque foi a palavra hoje, pregador, suporta mais um pouco, persevera mais um pouco, agora mais um pouco, glorifica mais um pouco. Eu vou encerrar agora. Apanhar, todo mundo apanha, quer ver? Não é só você que está aqui na igreja que está apanhando, não. Se você for lá fora, tem gente apanhando também. E alguma área da vida está apanhando. Não é só crente que está apanhando. Crente e ímpio apanha. Mas a diferença de nós para eles é como a gente apanha. Pregador, qual é a diferença de nós para eles? É que nós apanha cantando. Nós apanha orando. Nós apanha cantando. A diferença de nós para eles é que o Paulo olhou para si e disse, nós vamos apanhar, mas nós vamos cantar. Aqui nós apanha cantando, nós apanha orando. Tem gente aqui apanhando em algumas áreas da vida, passando prova em algumas áreas da vida. Tem gente que tem tudo para desistir, para parar, mas mesmo apanhando veio cantar, mas mesmo apanhando veio orar, mas mesmo apanhando veio cantar. O erro do inimigo não vai ter ferido você. O erro do inimigo foi deixar você cantar ferido, foi deixar você pregar ferido, foi deixar você caminhar ferido, porque sarado não tem terremoto, mas ferido tem terremoto. Sarado não tem corrente quebrando, mas ferido tem corrente quebrando. Sarado a porta não abre, mas ferido a porta abre. Cantando a porta
aí no texto é o Paulo e eu sou Silas. Você sabe por que Silas ele só entra na história para apanhar e sai? Porque a chamada não era de Silas, era de Paulo. A missão não era de Silas, era de Paulo. O cajado não era de Silas, era de Paulo. O ministério não era de Silas, o Espírito Santo tinha dado para Paulo. Mas Silas entendeu. E o que ele entendeu? Eu vim somar no ministério que Deus deu para Paulo. O ministério é teu, mas a partir de hoje a tua guerra é minha guerra. A tua luta é minha luta. O teu vale é meu vale. Teu problema é meu problema. Sabe por que Deus te trouxe aqui para essa igreja? Porque o ministério não foi dado para você, foi dado na mão dos pastores. E você é o Silas que veio somar no ministério de Paulo. Você é o Silas que veio somar nesse ministério. Você veio somar nessa igreja. Você não veio para dar dor de cabeça para pastor, para pastora, para liderança. Você veio para somar nesse lugar. Você veio para dizer, pastora, a partir de hoje eu vou orar com você, eu vou chorar com você, eu vou sofrer com você, eu vou me alegrar com você. A tua batalha é minha batalha, a tua guerra é minha guerra, as tuas lágrimas serão minha lágrima. Mas calma, porque no canto eu moro, daqui a pouco tem terremoto de Deus, o céu vai descer, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar. Receba essa unção, levanta aquela cheia, receba a renovadora, o levado e a cérebro e aquela júria, o levador lá e a cérebro e aquela, receba agora poder, receba agora revertimento, porque o ministério que eu tirei, mulher, eu coloco Silas para o momento de guerra. O levaraia, cérebro e aquela, o levar a júria, levar a cobalaia, levar a cheia. Eu peço para as mulheres, as varoas aqui, abraça a pastora, abraça ela, porque vocês aqui vão ser simbolicamente os Silas. Abraça, abraça, e na medida que vocês abraçam ela ali, Deus está curando a alma, Deus está sarando feridas, Deus está restaurando moça, porque aqui vocês deixam me falar, você não está só. Se não tiver uma Barnabé no começo, vai ter um Silas no momento da guerra. Você não está só. Tem uma unção sendo liberada agora para a tua vida. Tem uma unção sendo liberada agora. Pega. Pega novo, pega novo, pega novo, pega novo, pega novo, pega novo, pega novo. Eu estou ouvindo o barulho de línguas gigantes. A diferença é que nós apanha cantando, nós apanha orando, nós apanha adorando a Deus. E quem apanha orando e adorando, tem terremoto de Deus chegando aí. Tem portas que vão se abrir. Tem ministérios que vão desenvolver. Oh, Espírito Santo. A igreja levante a mão em direção a esse homem. Porque Deus te trouxe aqui para somar nesse altar. Tem gente que vai receber milagre, mas é na unção dos pastores aqui. Não era para Silas viver um milagre, mas ele entendeu o tempo de acompanhar o ministério de quem Deus chamou. Sabe o que acontece com uma liderança, irmãos? Ele pega todas as tuas guerras. O
Falo dessa mulher e do marido dela. Você não tem ideia da dimensão do peso de um pregador, já é pesado. Eu não sou pastor de obra, eu sou pastor que sai para ministrar. Veio evangelista ainda. Mas eu entendo de guerra. E você vai fazer uma oração agora pela sua liderança. Levante a mão, você já foi muito abençoado. Agora é você que vai orar pelo seu pastor, pela sua pastora. É você que vai entrar em guerra. Normalmente é eles que dobram o joelho para abençoar a sua vida. Mas hoje é suas mãos e os seus lábios que vai ser liberado o milagre para a vida da pastora e do pastor e da liderança. Eu convido você a levantar a sua voz agora e orar. Pai, nesse momento nós como igreja, Senhor, entendemos que o Senhor nos chamou como Silas, Senhor, para somar no ministério de quem o Senhor te chamou. Pai, eu te apresento a tua serva, Pai, pastora Alicia. Te apresento, Pai, a sua família e a sua casa, Senhor. Te apresento o ministério que o Senhor entregou na mão da mesma, Senhor. A responsabilidade, Senhor. Pai, toda a retaliação do inferno venha ser quebrado contra a vida da tua filha agora, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o renovo de Deus me começa da planta do pé até o último fio de cabelo. Senhor, quando o Senhor me entregou essa mensagem, Senhor, foi direcionado à liderança, Senhor. E eu te peço agora, Pai, derrama uma unção, Senhor, de renovo sobre a vida dela, Senhor. Toca, Senhor, no vigor, Senhor, que possa voltar o vigor. Renova as forças, que a fadiga espiritual, que o cansaço mental, que as batalhas, Senhor, que tem tentado, Senhor, tirar da paz, Senhor, e a alegria, possa cair por terra. Que o peso, Senhor, que o fardo, Senhor, venha cair por terra agora, Senhor. Que todo o fardo, Senhor, que ela carregava no mundo espiritual, venha ser tirado, Senhor. Todo o preço no mundo espiritual, seta maligna, dados enganados, toda obra de bruxaria, inveja, macumba, tudo que tentava, Senhor, neutralizar o crescimento da casa da tua serva. Nós oramos agora, liberando essa unção de vitória, que ela vai levar, Senhor, para a sua casa, representando a sua família. Eu abençoo essa igreja também, Senhor, que está orando. Eu abençoo, Senhor, do pequeno ao maior, do mais novo ao mais velho, Senhor, daqueles que entraram aqui, daqueles que estão representando a sua casa. Enquanto eles estão aqui, visita o lar deles, Senhor, visita a família deles, Senhor. Tu conheces, Senhor, o coração deles. Faz a tua obra por completo, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Aleluia. Oh Espírito Santo. Aleluia. Se tiver alguém no nosso meio que ouvir essa palavra e queira aceitar, se reconciliar ou renovar a aliança, eu convido você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero aceitar agora. Eu senti de me reconciliar. Venha, eu quero orar por você. Está na hora de você decidir caminhar com Jesus. A promessa está de pé. Seja amigo da tua promessa, não inimigo da tua promessa. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais. O céu está chamando. Não se segure com o Espírito de Deus. Está na hora de dizer: Senhor, eis-me aqui. Faz a tua obra na minha vida. Eis-me aqui. Faz a tua obra na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Faz a tua obra na minha vida. Vem, o céu te chama. Não lute contra a promessa. Não relute contra essa chamada. Quero aceitar, pastor, vem e reconciliar. E agora? Renovar a aliança com Deus. Vem.
Vem. É você que o céu chamou. Ele quer te dar estrutura para viver milagre. Mais alguém? Se tivesse, ora, eu vou orar. Não perca nem mais um segundo longe dessa presença. Tem mais alguém? Vem. A promessa está de pé. Levante a mão em direção a essa preciosa vida. E nós vamos orar pela vida do servo. Pai, nesse momento apresenta a vida do teu filho, Senhor. Eu te peço agora, escreve o nome dele no livro da vida, apaga o livro da acusação, renova a aliança e restaura o altar do teu servo. A partir de agora, Senhor, eu ligo do teu trono para a vida dele, Senhor, um novo tempo, uma nova história, seja na vida espiritual, sentimental, conjugal, familiar. Eu libero sobre a vida dele ser um novo tempo, Senhor, em todos os aspectos, em todas as áreas. Aonde que o inimigo, Senhor, tinha força, ele não terá mais força em nenhuma área da vida dele nem da casa dele, Senhor. Porque a partir de hoje, Senhor, ele viverá todas as tuas promessas, Senhor. Pai, o céu agora confirmando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja diz: amém. Está selado em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, ore pelo seu servo, pela minha filha, completou 4 anos, estarei na sua vida. Deus nos abençoe. Obrigado. Quando fores orar, ore pelo seu servo, pela minha filha, pelo 4 aninhos, Sara Valentina Cospe Fogo e a Volta Brasa. 4 anos de avivamento e poder. É juventude pentecostal, ainda é do balé. É forte. Glória a Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir.
te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno, dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Deixa ele te ouvir. Ainda bem, pra te servir, Jesus, eu venho aqui chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Como as lágrimas seus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu venho aqui chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Como as lágrimas seus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste Que a graça de Deus, o amor do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo repouse hoje e para sempre em nossas vidas. E essa igreja vitoriosa, ela diz: Amém. Deus abençoe uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.